Gravando. Olá, gente! Voltamos aqui. Voltamos não, né? Vamos iniciar um café com drink muito especial. Para quem não me conhece, meu nome é Thalita. Eu sou psicóloga, psicóloga dos gringos e eu decidi fazer aí o canal não, a playlist do Café com Drink, que é um lugar onde eu convido pessoas com histórias interessantes, histórias diversas, para falar sobre um assunto e ligar esse assunto à saúde mental. E este é o mês de maio e este Café com Drink, assim, tem um sentido muito especial e muito importante para mim, porque além de psicóloga dos gringos, eu também sou celíaca e o mês de maio a gente celebra aí a conscientização da doença celíaca e nada mais justo do que convidar uma pessoa assim muito bacana, muito ativa aí para a comunidade celíaca do Brasil, que é a Bárbara Fázio, advogada. Ela foi diagnosticada com a doença celíaca há 5 anos e tem um ano que foi diagnosticada com lupus. E vocês vão encontrar a Bárbara no perfil dela no Instagram, que é Ser Celíaco, mas você vai lá no Instagram e digita Fázio com dois Zs, ponto ser celíaco. Então, antes da gente começar, assim, eu já falei antes, né, da gente começar a agradecer sua presença, Bárbara, para mim significa muito pessoalmente, profissionalmente. Então, assim, estou muito feliz. Muitíssimo obrigada. E nós duas estamos de verde, né, para Olha comemorar só, aí o para mês. comemorar o Ano Verde. Até o laço é verde. Pois é, eu falei assim, gente, eu tenho que ter uma blusa verde, um óculos verde, tudo verde. É Bom, o óculos que eu consegui providenciar, mas o resto foi. mas adorei o laço, adorei. Muitíssimo obrigada. E antes da gente começar, eu vou falar aqui com você que eu tô tomando aqui um café e eu queria saber o que que você tá tomando. Um café Então aqui, ó, Titi. na xícara verde. Eu não tenho xícara verde. Eu lembrei que eu tinha essa, falei, vai, é essa verde. Ai, que pena. Então, ó, Tintim. Sim, sim. Bárbara, antes da gente, assim, ir, né, mesmo investigar e explorar a doença celíaca, me fala quem que é a Bárbara Fázio hoje. Hoje, hoje a Bárbara Fázio é uma celíaca recém-diagnosticada com lúpus, né? Diagnóstico ainda bem recente. É, A Bárbara de hoje é uma pessoa muito mais empática do que era antes, que aprendeu a ser mais forte, ter mais coragem de enfrentar as coisas, né, as adversidades, e conseguir alcançar outras pessoas através, né, do meu Instagram, assim como eu fui ajudada quando eu comecei a investigar a doença celíaca. O Instagram ele foi criado para ajudar outros celíacos e para divulgar a doença celíaca, que infelizmente é tão desconhecida, né, pela população geral e também pelos médicos, né? Então, a Bárbara, hoje, é a Bárbara que quer levar o conhecimento da doença celíaca para todas as pessoas. E quem que era a Bárbara Fázio antes da doença celíaca? A Bárbara Fázio, antes da doença celíaca, era uma menina que ia no pronto atendimento toda semana. Eu tinha muitos problemas de saúde e eu procurava ajuda médica e eles falavam que era coisa da minha cabeça, que eu não tinha nada, porque fazia exame e os exames vinham normais, né, na visão deles e não tinha justificativa para o que eu sentia. Eu cheguei aí para o hospital com taquicardia, coração a 170 e eles falarem que eu não tinha nada. E, tipo, como que uma pessoa não tem nada? Por que que ela está no hospital? Eles me tratavam com remédios de ansiedade, era assim que eles tratavam os meus sintomas.
Então, eu era uma pessoa que batia cartão lá no pronto atendimento dos convênios. Onde, qualquer convênio que eu entrava, eu conhecia os enfermeiros do pronto atendimento, porque eu sempre estava ali tomando alguma medicação para enxaqueca, para náusea, vômito, e a minha vida era assim. Eu sempre passava muito mal, muito mal. Só um parênteses, hoje no café da manhã eu tava conversando com meu marido. E aí ele, muito brincalhão, ele pegou e fez uma piada que o hospital que eu frequentava, até o meu diagnóstico, o hospital devia fazer uma sala de espera com meu nome de tantas vezes que eu ia no hospital. Antes de eu casar, minha mãe falava assim pro Rafael: você vai ter que morar com ela do lado do hospital, porque você vai cansar de ir no hospital. Hoje a gente ri, mas é trágico. Hoje a gente ri. Mas para quem tá assistindo, né? E assim, eu espero atingir aí com esse café com drink pessoas que não são celíacas. Então, tendo em mente pessoas leigas, pessoas que não têm nenhuma noção da doença celíaca, como que você, celíaca, explicaria para essas pessoas o que é doença celíaca? Bom, a primeira coisa que eu normalmente eu falo é: a doença celíaca, ela gera uma restrição alimentar pelo glúten, mas ela não é uma alergia alimentar, ela não é uma intolerância alimentar. É uma doença autoimune, sistêmica, que pode afetar qualquer parte do corpo, não só o intestino. E uma única doença autoimune que se sabe a, qual é o problema ali que faz ela entrar em atividade, que é o glúten. Então, a gente não pode ingerir o glúten, seja o pãozinho francês, seja utilizando uma panela que foi utilizada para cozinhar um macarrão com glúten. A gente tem a contaminação cruzada. Então, o celíaco ele não pode comer glúten em hipótese alguma e não pode sofrer a contaminação cruzada, que para mim é a parte mais difícil da doença celíaca não é não comer o glúten, porque isso a gente consegue adaptar. É esse gerenciamento de risco com a contaminação cruzada. Então, normalmente, essa é a forma que eu explico para a pessoa sobre a doença celíaca. E sobre a contaminação cruzada, normalmente eu utilizo uma comparação bem didática. O glúten, ele não é uma bactéria, ele não é um vírus, ele não vai morrer se você lavar, ele não morre, ele é uma proteína. Então, uma panela ali que você utilizou para fazer o macarrão, é uma panela antiaderente, por exemplo, que acaba absorvendo algumas coisas. Aquela panela você pode lavar ela com sabão. O glúten não vai sair dali, porque ele é uma proteína, ele grudou ali e você não vai matar ele, ele vai estar ali. Então, essa é a explicação da contaminação cruzada, não adianta lavar. É claro que existem até alguns estudos recentes que falam que se você fizer uma boa higienização, passar álcool, você pode utilizar, porque a quantidade de glúten que tem ali é 5 ppm, e isso não afeta o celíaco, porque o celíaco pode atingir até 20 ppm. Mas não são todos os materiais, né? Você não vai pegar uma colher de pau, por exemplo, e achar que você vai limpar e vai sair o glúten dali, porque ela absorve. Não vai pegar um recipiente poroso e achar que vai higienizar, porque não vai, porque ele absorve. Então, eu tento explicar dessa forma e aí ir tirando as dúvidas. Normalmente, as pessoas não entendem de primeiro, assim. A gente tem que repetir, às vezes fazer alguma comparação mais didática para a pessoa entender. E aí a pessoa às vezes pergunta: ah, mas então eu acho que eu também sou intolerante ao glúten. Não existe intolerância ao glúten. Esse nome não é utilizado. É sensibilidade ao glúten não celíaca. São as desordens relacionadas ao glúten. Sensibilidade ao glúten não celíaca, doença celíaca e a alergia ao trigo. São esses os pontos. Então, normalmente eu utilizo essa dinâmica, assim, para explicar, e aí vou tirando dúvida no decorrer da conversa.
Assim, só voltando, né? Porque eu imagino que, pelo menos para mim também, a maior dificuldade é a contaminação cruzada. Você poderia, assim, resumir para quem é leigo, assim, o que que é contaminação cruzada? Porque, num primeiro momento, parece uma Aham. coisa assim meio. é, Como é que fala? Quando a gente fala em contaminação, vem a ideia de contaminação direta, né? Como que essa Sim, conta, sim. como assim cruzada? Como é que você poderia simplificar isso para uma pessoa que não entende, nunca ouviu falar em doença celíaca? Ó, normalmente eu explico contando uma história que aconteceu comigo. Eu acho que fica mais fácil, assim, quando você coloca uma história, né, para a pessoa entender. No começo do diagnóstico, eu ainda não tinha conhecimento sobre a contaminação cruzada, que isso, infelizmente, não é todo médico que sabe orientar. Uhum. Então, eu cozinhava um macarrão sem glúten para mim e um macarrão com glúten para o Rafael separado. Não sei por que que eu fazia isso, porque ele gostava do macarrão sem glúten, mas enfim, eu fazia. E aí, eu cozinhava um do lado do outro. E eu comecei a perceber que quando eu fazia macarrão para mim e para ele, mesmo eu comendo meu macarrão, eu passava mal. Aí um dia eu tava fazendo esse macarrão e comecei a perceber que as aguinhas do macarrão dele pulavam para minha panela. Porque era uma do lado da outra, começa a ferver, espirra mesmo, na hora que você vai mexer, não tem como. E aí eu falei, olha, tá voando aqui daqui para lá, por isso que eu tô passando mal. E aí em uma dessas vezes, aquele vapor que sobe quando você mexe o macarrão, subiu aquele vapor, eu continuei fazendo a comida por mais um tempo. De repente falei para ele, olha, eu preciso deitar que eu vou desmaiar. E aí eu fui, deitei, a gente não entendeu muito o que que tinha acontecido. Aí quando eu fui um outro médico e contei isso, ele falou que era por conta do glúten que subiu ali, né, com aquele vapor. E aí foi quando eu entendi da contaminação cruzada. Porque uma gotinha do macarrão dele que caiu no meu macarrão foi suficiente para me gerar uma contaminação cruzada. Então, a contaminação cruzada nada mais é do que pequenas partículas de glúten que não está no alimento que você vai comer. Aquele alimento pode ser totalmente sem glúten, mas pequenas partículas de glúten que pode vir de uma pessoa que comeu um pão e esfarelou ali perto da sua comida, de uma panela, como eu disse, foi utilizada para fazer alguma coisa com glúten e depois fez uma comida com glúten, aquela pequena partícula, ela vai contaminar o alimento. Você não está comendo diretamente o glúten, mas está comendo de forma cruzada, porque pequenas partículas entraram ali na sua alimentação. Então, mais ou menos, eu explico dessa forma, não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. E agora, assim, sabendo, né, pensando aí numa pessoa mais leiga, sabendo aí o que que é a doença celíaca, o que que é a contaminação cruzada, você poderia falar assim um pouquinho mais das limitações e também dos impactos que a doença celíaca trouxe para a sua vida pessoal, igual aí você detalhou, né? Sim, A forma de cozinhar para o seu marido, para você, mas também para a sua vida profissional. Eu acho importante falar sim, isso porque geralmente as doenças autoimunes são meio que invisíveis, né? Então, quando a gente sim, fala assim dos impactos e das limitações que a gente tem no dia a dia, eu acho que fica assim mais real, mais sim, claro para quem é leigo, né? E gera sim, uma conscientização. Então, você pode falar disso, por favor? Só alguns sim, sim, exemplos. sim. É, eu acho que a maior limitação que a doença celíaca traz é o convívio social. Porque, assim, no começo do diagnóstico, eu tinha muito medo de tudo. Então, eu cheguei a deixar de ir em festas por medo de, por exemplo, tinha salgadinho. Até hoje ainda tomo cuidado mesmo. De ter salgadinho e aquele farelinho e as pessoas me abraçarem e eu sair dali passando mal. Então, eu tinha pavor. Por um tempo, eu deixei de estar em alguns ambientes por conta da doença celíaca, por medo de me contaminar. Hoje eu vejo que alguns cuidados foram exagerados, causados por falta de informação mesmo,
e por medo. No começo do diagnóstico é normal a gente sentir medo. E a questão de não ter locais seguros para celíacos na cidade. Eu moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente tem aqui a Dona Marise, que faz alimentação para gente. Tem uma padaria que abriu, que chama Mon Amour, que tem assim um ponto sensacional hoje. Mas quando eu tive diagnóstico, eu não conhecia lugares, assim. Então, eu não tinha lugar para sair, para comer. Eu eu comentei até em um outro vídeo que eu participei, eu falei, as pessoas saem, por exemplo, da igreja e falam, ai, vamos almoçar fora hoje? Vamos comer alguma coisa na rua? Eu não posso. Eu não posso não me programar, porque se eu não me programar, eu vou passar fome. Porque eu não tenho um restaurante que eu possa ir e falar, não, aqui eu posso comer tranquilo. Aqui não tem. Eu sei que cidades maiores, como São Paulo, Curitiba, que é a capital do celíaco, tem várias opções, mas aqui não tem. Então, ele limita muito esse convívio social, porque se eu quiser sair para jantar com amigos, com familiares, tem que ser na minha casa, para eu fazer minha comida, ou na casa deles e eu levar minha marmita, ou em algum restaurante que aceite que eu entre com a minha marmita, ou comer em casa e ver todo mundo comer e não comer. Então, assim, são coisas que realmente limitam e são coisas que entristecem a gente, assim, no decorrer da caminhada com a doença celíaca. E na questão profissional, impacta no network, vamos dizer assim, né? Uma palestra que tem. Na palestra, normalmente tem coffee break. O que eu como no coffee break? Nada. Então aí tá todo mundo ali comendo e confraternizando e eu tô num cantinho ali de olho, porque normalmente é pão, é coisa que esfarela, e aí a gente fica com receio de sair dali contaminado, porque a gente sabe que a contaminação não é só o sintoma que você tem ali na hora, é o que acontece ali dentro, é o que isso pode causar. O lúpus veio por quê? Por conta de uma demora no diagnóstico, de contaminações que eu não sabia que não podia ter. Então, assim, a gente sabe o que pode causar. Então, isso impacta demais no convívio social, no convívio profissional. Eu acho que é a parte mais difícil para o celíaco realmente é esse gerenciamento para continuar tendo um convívio social com as pessoas que você gosta e viver longe do glúten. Acho que é o ponto mais chato. Tem dia que você não quer carregar marmita. Um dia que você queria só comer o que a pessoa está comendo. Pode ser uma batata, mas você queria comer o que a pessoa está ali comendo. O fato de comer junto, de partilhar a mesa de forma integral e não partilhar a mesa só de estar sentada à mesa. Acho que isso é uma coisa que pega mais, que é mais complicado. Uhum. Nós vamos falar mais disso em algum bloco, não sei qual, sobre essa questão social, né? Porque é importante também a gente pontuar que o celíaco, né, quando recebe o diagnóstico, a vida das pessoas em volta, né, que as pessoas mais próximas também vão mudar, né? Não Vamos, só a do celíaco. E sim. tem vários aí desdobramentos a partir disso. Mas assim, usando esse bloco para entender o ser celíaco, tem aí algum alimento que tem glúten e que você achava que não tinha glúten e que te surpreendeu? Qual que seria esse alimento? Sim. Tem a versão sem glúten também, claro, mas eu não sabia que pipoca podia ter glúten. Um dia eu fui no supermercado pegar a pipoca, porque aqui a gente chama pipoca. E peguei qualquer marca mais barata, levei pra casa, fiz a pipoca, comi a pipoca. Falei, nossa, não caiu bem essa pipoca. Nem imaginei que era contaminação, porque era uma pipoca. Aham. A hora que eu fui olhar o rótulo, tinha glúten na pipoca. Eu nunca imaginei que pipoca podia ter glúten. É, eu, Sinceramente. não, eu imagino, eu já me vi nessa situação também, mas eu imagino que não é o milho em si, mas uma
manuseio, sabe? Como que eles vão Sim, guardar, é se é a numa caixa de contaminação madeira. É a cruzada, é o contaminação cruzada. maquinário. É, Exatamente. E a mesma pergunta, mas só que ao invés de alimento, um produto. Porque muita gente às vezes não imagina, mas o glúten, ele está presente não só na comida, nos sim. alimentos, mas também em produtos. Então, eu vou deixar Principalmente você me cosméticos. falar. Hã? Principalmente cosméticos. Isso, qual que é um produto que você nunca imaginou que tinha glúten, mas que tem glúten? Olha, eu vou falar mais de um, tá? Esmalte, shampoo e condicionador, corretivo de maquiagem, base, pó compacto. Gente, eu nunca imaginei que isso tinha glúten. Pra quê? Eu pensava, pra quê que tem que ter glúten nisso daqui? Aí um dia eu fui pesquisar, falei, não é possível. Se eles colocam a proteína do trigo no shampoo e no condicionador, alguma coisa tem que ter. Aí eu descobri que o trigo é extremamente hidratante. Então você pega esses shampoos aí que é para hidratação extrema, aí você vai ler o rótulo, você pode ter certeza que tem proteína do trigo. Esmalte, eu peguei uma base que tem esmalte, que tem base que tem esmalte. Base que Não tem posso editar, glúten. não posso editar. As pessoas vão rir. É base que tem glúten. Por que a base tem glúten, gente? Vamos falar a verdade. Aí esses dias a gente mandou e-mail numa marca, né, para perguntar os produtos que eram livres de glúten de maquiagem. E aí o pó solto tem glúten também. Então, assim, eu tinha até esse do corretivo, eu descobri porque eu tinha uma infecção, uma inflamação no olho que não sarava por nada nessa vida. Eu fui em vários oftalmologistas, usei todos os colírios que você pensar, até colírio antibiótico eu usei, e não resolvia. Aí um dia me deu um estralo, eu falei, deixa eu olhar minhas maquiagens, vai que tem glúten nisso aqui. Tinha no corretivo que eu passo próximo ao olho. Parei de usar, nunca mais tive inflamação no olho. Bom, a gente então finaliza esse bloco conhecendo aí um pouco do ser celíaco. E no próximo bloco a gente vai então explorar como é que foi aí esse processo do diagnóstico, porque eu imagino, foi comigo, com você, pelo pouco que eu sei, foi assim também, eu imagino que isso deve ter sido para a maioria dos celíacos, apesar de eu não ter nenhuma Uhum. informação, que chegar ao diagnóstico é uma barra, é uma luta, é de fato é muito difícil, muito angustiante. Sim, Então, nós vamos demais. explorar isso no segundo bloco. Então, vou terminar aqui, beleza? Beleza.